Olá, bom dia a todos. Bem, pessoal, a gente vai agora aqui nessa aula hoje fazer então aí uma correção, né? A gente vai fazer a construção de uma peça, mas essa peça foi passada, né, na aula anterior para vocês, tá? E agora eu vou fazer com vocês aqui, na verdade eu vou passar, né, os slides assim de forma passo a passo, bem devagar, para que vocês possam então entender todo o processo de construção, né? Lembrando que quando a gente está trabalhando com perspectiva isométrica e com furo circular, né, que a gente precisa traçar elipse, é exatamente o mesmo processo que utilizamos na primeira aula quando a gente falou sobre isso, tá? Determinar lá o losango, traçar as diagonais, enfim, todo aquele processo a gente faz agora de novo, além de todo o desenho, né, das três faces que a peça nos oferece, que é a frontal, lateral e superior. Tá legal? Eu deixei para vocês na aula passada, né, um PDF com 2 exercícios, sendo que o primeiro eu já tinha passado para vocês, foi o que a gente viu na aula e também na aula do Meet, tá? E o segundo é uma outra peça, né? Ela tem um desenho diferente, mas com conceito exatamente igual de construção, tá bom? Vamos a ela aí para que vocês possam então, para quem não fez, né? Para quem não fez porque não entendeu, fazer agora. Para quem fez e errou algum detalhe, dá para consertar, tá? E para quem fez e acertou, beleza, vamos então a peça, ok? Então esse é o exercício número 2, que está pedindo para construir um desenho isométrico da peça dada, representada pelas três vistas ortográficas principais, né? Então temos aqui a frontal, a lateral e a superior, lembrando que é sempre nessa ordem, tá? E aí a gente vai transportar as medidas utilizando compasso, régua, par de esquadros, para começar então em cima desse eixo isométrico, ok? O furo circular atravessa toda a peça. O furo circular é esse aqui. A gente vai começar a reparar que eles são também determinados com essa linha aqui vertical, está formando como se fosse um alvo representando o centro dessa figura circular, desse furo, tá? Então o centro seria aqui, tá? Porque na verdade a gente tem duas formas aqui circulares. Tem o furo, que é a circunferência pequena, tá? E tem esse acabamento da peça, que é uma semicircunferência, na verdade, tá? Ela seria completa se a gente fizesse para o outro lado também, ok? E está pedindo para usar cores para destacar as vistas ortográficas, né? Então a gente depois pode aplicar as cores na peça, diferenciando frontal, lateral e superior. Eu queria que vocês também ficassem atentos pelo seguinte: antes de passar para cá, né, as medidas ela tem exatamente obedecer as mesmas medidas, a gente faz essa cotação. Vocês vão pegar a régua, né, e vocês vão medir exatamente quanto ela tem aqui, ó, de largura, tá? A minha deu 5,5, tá? Vai ser aproximadamente isso para quem está com a folha impressa, tá? Ela tem 5,5 de largura, ela tem 3,5 de altura, obedecendo a mesma altura para a vista lateral, tá? 3,5. E de comprimento, ela tem 2,8 centímetros na vista lateral, tá? Então, essas medidas, inclusive depois essas distâncias, né, de cada corte da peça, também tem que ser obedecido na hora de desenhar ela na perspectiva isométrica, ok? Então, eu coloquei isso por aqui, escrito para vocês, para que vocês não esqueçam, tá? Cotação da peça, depois passar para cá usando uma régua. Quem preferir usar o compasso e traçar uma reta aqui, né? E depois pega a medida e joga com o compasso, também pode, ok? Continuando. Eu coloquei esse slide aqui, pessoal, para lembrar que quando vocês vão traçar linhas perpendiculares e paralelas entre si, ou mesmo seguindo as diagonais, né, do eixo isométrico, que elas sempre estão nessa forma inclinada, tanto para a direita quanto para a esquerda, é importante que vocês usem o par de esquadros, tá legal? Para quem tem dúvida de como usar, eu tenho até um vídeo lá no meu canal explicando, mas no livro de vocês também tem, do ano passado, né? Tem essa explicação. Mas eu acho que isso não é mais mistério para ninguém, a forma correta de usar o par de esquadros na hora de traçar, então, as linhas paralelas. Esse passo agora é super importante, tá, gente? Para que a gente possa ter um bloco. O que é esse bloco? É o bloco que vai representar a nossa peça, tá? Se vocês repararem, né, essa peça ela não é inteira, porque tem esse acabamento aqui circular, né, na vista frontal. Ela tem 5,5,
até aqui, ó, o limite total, né, a largura total da peça. Então, a gente tem 5,5, e esse 5,5 aqui, ó, que é da base, eu, a partir do ponto do eixo inicial, aqui do ponto inicial do eixo isométrico, eu vou contar 5,5. Eu prolongo a reta e marco aqui, ó, 5,5, tá? Então, aqui, ó, esse pontinho daqui para cá, essa distância aqui é de 5,5, ok? Então, obedeci essa distância daqui, ó. Essa distância aqui é 5,5, ok? Quanto ele tem de altura? A gente vai também traçar inicialmente do eixo isométrico. Então, nessa altura daqui, ó, que começa aqui e vai até aqui, que pega é a mesma altura, que é a mesma altura daqui, a gente vai colocar daqui e vem traçar até aqui, tá? Então, essa altura aqui, 3,5. E a gente consegue replicar essa altura para cá, 3,5, para cá, para depois fechar, então, esse bloco, sempre utilizando as linhas paralelas. Tá bom? Esse bloco aqui, gente, ele vai servir para a gente agora lapidar nossa peça, né, de acordo com as medidas que são dadas. Lembrando que essa parte, quando você olha na vista frontal, ela vai ter que ter aqui uma elipse aqui, ó, para poder dar essa curva, né? Então aqui ela vai vir, vai ter que fazer uma curva para cá, e depois a gente continua a peça em todo o seu comprimento, ok? Então botei isso aqui que é importante. Ó. Utilizando o par de esquadros, traçamos inicialmente o bloco total da peça com 5,5 de largura, né, que é a vista frontal, 2,5, 2,8 aqui de comprimento da peça, que é a vista lateral, tá? E 3,5 de altura para a vista superior. Tá legal, gente? Então, a gente está indo passo a passo e eu acho que é a maneira mais fácil de vocês, né, começarem a desenhar essa peça aí para quem não conseguiu fazer até agora. Eu tive algumas mensagens de alguns alunos dizendo que não conseguiram fazer, mas eu deixei bem claro, vocês têm uma semana para tentar fazer utilizando os mesmos conceitos do desenho anterior, ok? Então vamos avançar aqui agora e vamos ver mais um detalhe da construção, tá? Bem, sabendo que, como eu falei anteriormente, que aqui vai ter que ter, né, uma elipse para poder fazer o acabamento dessa parte da peça, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que achar o centro dessa circunferência maior, né? Que, na verdade, a gente vai trabalhar com uma semicircunferência, mas ela precisa de um centro. Então, a gente tem que pegar essa medida que vai do centro até a extremidade da peça, tá? E essa medida ela tem raio de 1,7. Então, esse ponto central, ele divide exatamente a peça em duas partes, né? Porque, como é uma semicircunferência, ela faz concordância exatamente nesses dois pontos. Então, o que a gente precisa para isso? É preciso traçar aqui uma mediatriz, uma linha, né, que divide exatamente essa altura de 3,5, né, essas duas arestas de altura em partes iguais, então é 1,7 para cada lado, tá? Do mesmo valor do raio, tem que ser, tá? E determinamos, então, o centro da elipse que a gente vai traçar aqui agora, né? Porque, na verdade, a circunferência em perspectiva se torna uma elipse. O quadrado em perspectiva se torna um losango, tá? Então, a gente vai ter agora, a partir dessa marcação aqui, determinar o losango para depois, então, encontrar os centros e os quatro arcos que formam a elipse. Tá? Não sei se vocês estão lembrados desse passo a passo que a gente usou desde a primeira aula, ok? Então é só seguir exatamente esse passo a passo que eu coloquei aqui. Ok, galera? Então vamos lá. Repare que as medidas estão todas aqui, né? Aqui 1,7 marquei de novo aqui. Então isso aí vai ajudando todo o processo da construção. Vamos lá agora, dando continuidade. Né? No momento que eu encontro aqui o centro, o que eu fiz? Eu joguei o mesmo raio para cá. Né? O raio tem que ser igual para os dois lados. 1,7 mais 1,7, a gente vai ter aqui o diâmetro da peça. Que daria 1,75, a gente arredonda para 1,7. Tá? Então, tendo o centro, né, e o raio igual para cada lado aqui, a gente faz o seguinte, a gente vai traçar agora o losango. Aquele losango que determina, né, a base da nossa elipse. Tá? Então, eu coloquei isso escrito aqui. Ó. Após determinar o centro, a partir do raio de 1,7 centímetros, desenhamos o losango que será a base da construção da elipse externa. Eu falo da externa porque a gente vai ter essa elipse externa e depois a gente vai ter a interna, que
que representa exatamente o furo da peça. Tá? Em seguida, já podemos definir o corte da vista lateral da peça obedecendo as medidas cotadas. Tá? É isso, exatamente isso aqui. Ó. Eu já adiantei isso aqui. De que maneira? Através das medidas ou passando com compasso. E aí a gente faz esse cortezinho daqui. A gente, na vista lateral, ele está representado por essa linha. Tá? Essa linhazinha aqui. Essa aqui é a linha onde determina o centro do furo. Tá? E esse tracejado é exatamente a passagem do furo, tá? Que vai passar desse lado lá para o outro lado. Então, ela pega a peça toda porque já fala aqui que o furo atravessa a peça inteira. Tá? E na vista superior, esse furo pequeno aqui também está representado por essas linhas tracejadas. Bem, então a gente já tem aqui o corte da vista lateral da peça, obedecendo essas medidas, a medida da altura também, tudo direitinho. Ok? Bem, vamos lá então agora dar continuidade à nossa construção. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos avançar aqui. De acordo com o que foi até recomendado aqui no início, está pedindo para a gente usar cores. Né? Então eu coloquei a cor azul, a cor vermelha e a verde, né? Frontal, lateral e superior. Isso justamente para que auxilie, né? Auxilie a nossa construção. Depois a gente vai jogar essas cores para a peça pronta. Continuando. Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Aquela construção inicial, né, traçando aquelas linhas auxiliares dentro do losango, para que a gente possa determinar os centros, os pontos médios, né? Então a gente primeiro determina os pontos médios, depois o centro 1 e 2. Outras linhas a gente determina os pontos centrais, que é o A3 e o A4. Então a gente tem os 4 centros. Então, lembrando aí como é que a gente faz isso, né? Depois que você tem o losango, né, os dois ângulos obtusos, a gente já demarca ele como centro 1 e centro 2, O1 e O2, não são os ângulos agudos, são os ângulos obtusos, tá? E a gente vai ligar esses dois ângulos obtusos aos pontos médios opostos, que são esses dois aqui para o O1, esse, e para o O2, esse e esse, né? Isso eu acho que todo mundo está lembrado. No momento que eles se cruzam sobre a diagonal maior, determinamos aqui os outros dois centros, O3 e O4. Tá? Então, esse passo, gente, é igual, a gente só tem que, claro, fazer isso dentro de um losango perfeito. Então, essa altura, esses 4 faces devem possuir a mesma medida. Ok? Agora que a gente já tem, então, centro O1, O2, O3 e O4, a gente vai partir, então, para o traçado dos arcos que vão formar essa elipse. Tá? O que eu vou usar, na verdade, é parte da elipse, que vai ser a semicircunferência. A que vem aqui para dentro, a gente pode deixar depois mais clarinho, ou tracejar, mas eu geralmente deixo mais clarinho só para dizer que fez, mas a gente reforça mesmo aquela que vai ser visível. Tá legal? Então vamos lá. Bem, então aqui, ó, eu fiz o traçado da elipse e, como eu falei, eu deixei aqui mais apagadinho, tá? E reforcei apenas a parte que vai ser visível, que vai ser essa parte que sai desse ponto, né, do eixo vertical que passa pelo centro até esse ponto. O eixo vertical que passa pelo centro. Então, o que a gente vai usar dela é isso aqui. É uma semicircunferência e uma semielipse, né? Ela que vai dar o acabamento da peça, pela vista frontal. E também pela superior, na verdade, né? E agora a gente passa também para o desenho do losango menor, tá? Que vai determinar o furo da peça. Então a gente precisa achar quanto é que tem esse raio. Esse raio aqui tem 1 centímetro, né? E a partir do centro, então, a gente joga 1 centímetro para todos os lados. E aí traça aqui, ó, com linhas paralelas, claro, partindo do eixo isométrico, esse pequeno losango que vai ser base para a construção dessa elipse menor que representa o furo da peça. Tá? Então isso aqui é importante fazer para que a gente possa construir a peça. Eu deixei ali um pouco mais forte, mas vocês podem deixar ela bem clarinha, na verdade. Como eu disse, são linhas auxiliares, não precisa reforçar muito. Porém, se deixar muito clarinha aqui no meu desenho, vocês não vão conseguir enxergar. Né? Então, vamos lá. Tendo centro, eu faço, né, os dois arcos com centro A1 e A2 e os dois menores com centro A3 e A4,
determinando aqui, então, essa elipse menor, que representa o furo da peça, tá? Então, essa parte aqui, ela vai, né, a gente fez aqui, ó, na verdade, duas construções, né, duas construções de elipse, na verdade, sendo aqui que a gente trabalhou só com uma metade e aqui com ela inteira, porque representa o furo, tá? E a gente vai ter que, então, agora fazer isso lá do outro lado, que a gente tem aqui vista frontal, vai ter na vista posterior também, para depois fazer com que o furo atravesse a peça toda, né? Então, isso aí a gente já viu em outras construções, né, das aulas anteriores, né? Em uma você vê que o furo aparece, a outra não. Nessa aqui, será que ele aparece? Será que não? Aparentemente não, porque o que acontece? O comprimento da peça ele é muito largo, tá? Então, quando ele é fininho, fica mais fácil de a gente conseguir visualizar o furo. Mas, como eu sempre digo, tem que fazer do outro lado, mesmo que seja para deixar tracejadinho, clarinho, mas tem que fazer do outro lado, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu fiz aqui? Ó, esse mesmo losango, né, que tem aqui, ó, que a gente fez desse lado aqui, ó, esse mesmo losango, tá? Eu pego essas medidas daqui, jogo para lá, sempre obedecendo as mesmas medidas e fiz ele lá atrás, ó, com linha tracejada, tá? Que representa exatamente essa parte aqui, lá na vista posterior da peça, na vista de trás da peça, que a gente não consegue enxergar, tá? Faço da mesma maneira, determino os centros, O1, O2, O3 e O4, com aquela mesma construção, tá? E traço os arcos, os 4 arcos que determinam, tá? o meu losango. O que eu vou usar nele, na verdade? O que vai ser visível nele? Visível é apenas esse pedacinho aqui, ó, que vem da peça para cá, dessa curvinha que vai descer, mas aqui já emenda com essa linha que faz o acabamento da peça, que eu vou ligar esse ponto a esse aqui, que são os dois pontos extremos, né, da minha elipse. Então, eu tenho que fazer essa ligação, que é exatamente essa ligação aqui, ó. Tá? Então, olhando de cima, é essa linha daqui que eu estou fazendo aqui agora. Então, aquele ponto, né, esse ponto aqui, por exemplo, toda essa parte aqui, ela serviu para a construção, mas ela não vai ser usada. O que vai ser usado vai ser, eu vou reforçar a parte visível. Então, já dá para entender bem como é que essa minha peça, ó, ela vem, sobe, vem aqui, dá essa curvinha para cá, tá? E fecha, enfim. A gente tem aqui todo, a gente já consegue visualizar a peça. O que está faltando? Está faltando a gente desenhar agora, né, o furo, que é a elipse menor, está do outro lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transportar esse quadradinho para cá, na verdade, esse losango lá para o outro lado, é só rebater as medidas. Tá? Eu rebato as medidas desse quadradinho e faço ele lá atrás, tá? Então, esse quadradinho, na verdade, o losango, eu joguei lá para trás para poder, então, ter o furo da peça no outro lado. A gente tem que fazer isso, gente. Ah, mas não vai dar, não precisa fazer o furo. Não, precisa sim. Bem clarinho, deixa ele marcado. Eu sei que, às vezes, quando é muito pequenininho, né, o traçado, o compasso não ajuda muito, mas isso deve ser feito. Tá legal? Então, eu já coloquei isso por aqui também, né? Agora é a vez da elipse menor, que corresponde ao furo da face posterior, pois é sabido que o furo atravessa todo o comprimento da peça. Então, se ele está dizendo aqui que atravessa toda a peça, a gente tem que fazer do outro lado também. Tá? E como é que a gente vai fazer essa passagem desse furo? Como é que a gente representa a passagem desse furo, como está aqui, ó, com essa linha tracejada? A gente consegue fazer ela aqui também. Tá? Como é que a gente faz? Você vai pegar essas duas extremidades, da mesma maneira que a gente ligou esse com esse, a gente vai ligar essas duas extremidades, só que vai ligar com linha tracejada. Então, liga desse ponto para cá, desse ponto para cá. Tá? Então, isso aqui representa exatamente essa passagem, tá, do furo de um lado para o outro. Ok? Então, coloquei isso aqui. Ó. É importante agora traçar as linhas pontilhadas que representam a passagem do furo, ligando as extremidades das duas elipses menores, da mesma maneira que a gente fez aqui com a maior. Para representar o interior do furo, aplicamos esse gradiente aqui, com a mesma cor da face frontal, né? Só que eu comecei com um azul mais escuro e fazendo esse gradiente, esse degradê, como se estivesse clareando lá para o outro lado, porque teria luz entrando aqui. Né? Mas também para não ficar chapado, é legal a gente fazer esse pequeno gradiente aí. Tá? E aí, para poder agora finalizar de vez, a gente pode reforçar bem as linhas visíveis. Tá? Ó, vou botar aqui
utilizando uma canetinha preta ou lápis 6B, 7B, 8B, só para reforçar realmente o que é visível na peça. Tá? Fazendo com caneta ou com lápis 6B, é importante que eu sempre reforço para vocês o seguinte: nunca façam a mão livre, uma linha reta ou compasso. Vocês podem pegar, claro, uma canetinha preta e usar a régua para toda essa parte reta aqui, tá? Até aqui, ó. Agora, quando for fazer a elipse aqui, vocês vão ter que usar um adaptador de compasso para usar caneta. Né? Tem alguns compassos que tem adaptador, ou então tem gente que amarra, né, um durex, né, no compasso e deixa a canetinha de ponta mais fininha ali no lugar do grafite. Dá para fazer isso? Dá para improvisar, mas tem que fazer bem feito. Tá? E aí vocês vão fazer todo esse contorno aqui, usando a canetinha, e aí finaliza a peça, tá? Com um traçado mais forte, como se tiver, como esse aqui está também mostrando para a gente. Tá? Então, eu queria dar passar esse gabarito para vocês, né? Que é o exercício da aula passada. Tá? Lembrando que eu vou colocar agora para vocês mais 2 exercícios, tá? E, gente, é para fazer. Agora não dá mais assim. Mas eu não sei fazer esse. Não, eu não sei fazer outro. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Só muda o desenho da peça. Então, vocês vão ter que estar de olho como é que é a vista frontal, como é que é a lateral e como é a superior. Vocês vão juntar as duas aqui e aí depois tem que aplicar a construção da circunferência também, porque sempre vai ter agora um furo na peça. Tá? Um furo circular, como está esse aqui. Nesse caso foi aqui. Então, primeiro a gente desenha a peça. Vocês viram que inicialmente eu fiz o bloco da peça e depois dentro desse bloco eu apliquei ali o losango e dentro desse losango eu fiz toda a construção para as duas elipses. Tá? Então vai ser da mesma maneira, pessoal. Não fiquem assustados com um desenho diferente de cada peça, porque a gente tem que ter essa diferencial. Né? Uma peça não é igual à outra. Então é um trabalho desde lá de trás, tá? Com o desenho da perspectiva isométrica, só que agora tem a aplicação do furo. Então vamos se preocupar primeiro com o formato da peça, como eu fiz aqui, e depois a gente aplica o furo em questão. Ele pode ser aqui na vista lateral, como foi esse, ele pode ser na vista frontal, como foi esse aqui, e como foram os outros que a gente viu até agora. Ele pode ser também na vista superior, ou até na vista lateral, né? Isso vai depender do desenho da peça, do que as 3 vistas ortográficas vão passar para você. Tá? Como eu falei, esse furo que ele podia estar aqui, ó, na vista lateral, passando daqui para cá. Mesma coisa. Tá? O processo de construção é mesmo, até porque não sei se vocês lembram, o primeiro exercício, que foi um cubo com 3 faces, vocês fizeram nas 3 faces, inclusive na superior. Tá legal? Pessoal, então é isso. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação, que vocês tenham acertado esse exercício aí. Para quem não acertou, vamos corrigir. E para quem não fez por algum motivo, gente, é para fazer. Tá? Eu vou deixar aberto lá para vocês enviarem até amanhã. Ok? Até amanhã, sexta-feira. Depois eu não vou aceitar mais a página 5. Tá legal? Eu andei vendo lá, vários alunos não enviaram. Teve uns que enviaram só o primeiro, foi aquele que eu já tinha feito. Então, é para fazer o 2 também e anexar lá. Lembrando de colocar nome, número e turma, com caneta azul, letra bastão do lado do desenho, tira foto, colorida, JPEG, para poder enviar para mim. Se eu estou aceitando assim. Valeu? Gente, então é isso aí. Um grande abraço para todos e até a aula que vem. Fiquem com Deus e com a proteção de Santo Agostinho. Tchau, tchau.